Olá, pessoal, e bem-vindos a mais uma explicação detalhada. Hoje a gente vai direto ao ponto sobre um mistério que, vamos combinar, frustra muita gente. Sabe aquela pessoa que é super capaz, que resolve problemas complexos no trabalho e na vida pessoal, mas que simplesmente trava na hora de aprender a tocar um instrumento? Mesmo com todo o esforço e entusiasmo do mundo? Pois é, chegou a hora de mergulhar de cabeça nisso e entender exatamente como a nossa mente funciona durante essa jornada. A grande questão, e que supervalida o que quase todo iniciante sente, é a seguinte: por que os adultos congelam ou ficam totalmente travados no meio do caminho? Imagina só a cena: sentar ali na frente de um teclado ou pegar um violão e de repente sentir que a energia sumiu. Os dedos simplesmente não obedecem. Esse é um relato incrivelmente comum. O processo parece parar do nada, como se a gente batesse de frente com um muro invisível. Mas afinal, o que é que constrói esse muro na nossa cabeça? Bom, a resposta é o que a gente chama de parasita invisível. E olha, a definição disso é fascinante. Não é uma falha sua, não é falta de inteligência, é aquela vozinha psicológica chata de dúvida e confusão que drena absolutamente toda a energia e motivação. Esse parasita se alimenta puramente da nossa confusão mental. Quando a gente tenta tocar e não sabe exatamente o que fazer no próximo segundo, ele vem e sussurra, nos convencendo falsamente de que estamos velhos demais ou que simplesmente não nascemos para isso. E de onde é que esse parasita tira tanta munição, hein? Exatamente daquela frase clássica que a gente cansou de ouvir: música é só para quem tem dom. Essa é uma crença super tóxica, na grande maioria das vezes plantada lá na nossa infância. E o parasita adora isso. Na hora que rola um tropeço num exercício, esse mito de que é necessário um talento mágico gera um bloqueio mental gigantesco. Em vez de perceber que o método tá errado, a tendência é acreditar que a própria genética falhou. Loucura, né? Para entender como virar esse jogo, a gente precisa olhar rápido para a neurociência. O cérebro de uma criança é como se fosse uma esponja, sabe? Ele absorve absolutamente tudo, sem ansiedade nenhuma sobre o resultado. Mas o cérebro adulto, esse é totalmente diferente. O adulto aplica filtros poderosos e fica o tempo todo analisando a veracidade das informações que chegam. Se o objetivo final e o caminho para chegar lá não forem absurdamente claros, o cérebro adulto entra em curto e trava. A mente exige clareza e lógica. Sem isso, o parasita vence a batalha. Isso nos leva a um problema gigantesco na indústria musical de hoje. De um lado, a gente tem um banquete para o parasita, a teoria abstrata jogada logo de cara, a exigência maluca de usar as duas mãos ao mesmo tempo no primeiro dia, e aqueles aplicativos gamificados famosos cheios de luzinhas e bolinhas caindo. Parece divertido, mas exige coisas demais ao mesmo tempo, causando uma sobrecarga absurda. Do outro lado, o que o cérebro adulto realmente precisa é de passos claros, um foco único de cada vez e a criação do acoplamento sensório-motor. Esses métodos da moda simplesmente ignoram como a nossa mente opera de verdade. Então, qual é a verdadeira solução para criar habilidades reais? Tudo se resume a como a gente organiza o processo na mente. O cérebro adulto exige uma separação lógica quase impecável entre o que a gente chama de macro-objetivos e micro-objetivos. Para a ansiedade não travar tudo, a jornada inteira tem que ser quebrada em passos minúsculos, isolados e totalmente executáveis. Fica bem mais fácil de entender pensando numa viagem de carro. O passo 1 é definir para onde a gente vai, certo? Esse é o macro-objetivo. Tipo, tocar uma música complexa do início ao fim. Mas ninguém chega lá num estalar de dedos. Tem o passo 2, destravar o carro. Passo 3, encarar o trânsito da cidade. Passo 4, parar no posto para abastecer. Esses são os micro-objetivos. Tocar uma música completa é literalmente impossível se as etapas pequenas não forem resolvidas primeiro. Tentar usar as duas mãos de primeira é como querer se teletransportar, ignorando o carro e a estrada. E trazendo isso para a neurociência de novo, a gente entra no acoplamento sensório-motor. Que nome complicado, né? Mas é basicamente o processo neurológico onde o cérebro conecta uma intenção clara com o que a gente ouve, sente nas mãos e vê no instrumento. Essa conexão profunda não acontece num passe de mágica. Ela só se solidifica treinando em microetapas pequenas e isoladas, onde o resultado pode ser ajustado na mesma hora. Isso quer dizer que aquela tática antiga de sentar, cruzar os dedos e tentar atravessar uma parte difícil na força bruta simplesmente não funciona. Repetição cega e sem pensar é literalmente como dar socos numa pedra gigante para tentar quebrar. Forçar a barra em trechos desafiadores sem definir os micro-objetivos primeiro só serve para machucar as mãos, torrar nosso pouco tempo livre e, claro, deixar o parasita da frustração mais gordo.
Então, em vez de dar murro em ponta de faca, a resposta estruturada para dominar qualquer trecho complexo é a regra dos 60% combinada com o protocolo da repetição infalível. Essa é uma ferramenta que muda o jogo. É uma porcentagem estratégica que mapeia os movimentos, arranca confusão pela raiz e define com extrema precisão o que deve ser praticado naqueles minutos. A mágica acontece, o cérebro foca e os dedos simplesmente respondem. E esses conceitos práticos formam os pilares centrais do chamado método real. É uma abordagem que lida com o cérebro do jeito que ele é. Os pilares são super sólidos. Imitação antes daquela teoria abstrata. Isolamento rigoroso de variáveis em cada exercício. E, finalmente, seguir perfeitamente as 6 etapas da coordenação. É assim que a gente dribla a paralisia e cria um sistema onde sempre se sabe o que buscar em cada sessão de prática. O resultado mais imediato dessa divisão rigorosa é a solução definitiva para 2 dos maiores pesadelos dos iniciantes: a falta de coordenação entre as mãos e a falta de controle de ritmo. Quando a gente tenta tocar tudo de uma vez, essas dificuldades parecem monstros invencíveis. Mas, isolando e focando exclusivamente em objetivos minúsculos, etapa por etapa, esses obstáculos gigantes simplesmente se dissolvem. Essa arquitetura do aprendizado segue uma lógica muito clara para construir a performance. Primeiro, a gente constrói o corpo da música. Isso significa focar 100% nas notas exatas e no ritmo correto, botando a estrutura de pé. Só depois que o corpo está firme, a gente injeta a alma. E a alma é a emoção, a dinâmica, usando regras específicas como a regra da montanha ou a regra do cantor. É uma construção sólida, passo a passo, onde nada compete pela atenção da mente ao mesmo tempo. E aqui vem uma pergunta super provocativa, que bate de frente com o que o ensino clássico dita. Por que pular a leitura de partitura bem no início do processo? A resposta está em tudo que a gente falou sobre a mente adulta até agora. Aprender uma habilidade intelectual e abstrata, como ler pautas e símbolos, ao mesmo tempo que se tenta ensinar aos dedos novos movimentos, é uma sobrecarga letal. É juntar muitos macro-objetivos de uma vez só. O cansaço bate forte e adivinha quem volta? O parasita invisível. Por isso que no comecinho a abstração sai de cena e dá lugar à imitação. A imitação fornece para o cérebro adulto, na hora, a intenção exata que ele precisa para guiar os dedos. Usar guias auditivos e visuais diretos dá um alvo certeiro para a mente, eliminando qualquer sombra de dúvida e deixando o foco todo na mecânica do corpo e na criação do som. Zero teoria solta, zero confusão. Só a criação de habilidades motoras de verdade. Entender como a gente aprende é a chave mestra para transformar a frustração em música real, dominando o micro-objetivo por vez e dando um tchau definitivo para os mitos de dom. E para amarrar toda essa explicação de hoje, fica a afirmação definitiva sobre fazer a neurociência trabalhar a seu favor. Aqui na Adriano Lima Escola de Música nos aplicamos o método certo, por isso você aprende com muito mais rapidez do jeito certo, direto ao ponto, sem perda de tempo.